Oi, pessoal, tudo bem? Ó, continuando aqui o nosso bate-bola a respeito aqui das atualizações das NS. Vou pedir para você que ainda não conhece o nosso movimento, é o Movimento SESMIT Brasil. A gente está aqui para ajudar a área de segurança e saúde do trabalho, ajudar os profissionais, porque vem uma nova segurança, né? Nova segurança do trabalho que vem por aí, tá bem sofisticado. O governo tá trabalhando legal aqui. Depois ajudar os contadores também, colocar em prática isso, ajudar as empresas a colocar em prática, ajudar todo mundo e ajudar o governo também aqui, a gente dando a publicidade, né? Porque merece sim toda a nossa publicidade, essa novas NRs que estão sendo aqui para consulta pública. Então você acessa aqui, ó, Participa BR e faça aqui a sua sugestão. Depois entra também lá no nosso Facebook, Movimento SESMIT Brasil, que a gente está ajudando aqui a dar publicidade a tudo isso que está acontecendo. Pessoal, quero falar, ó, a gente já fez vídeos anteriores aqui a respeito da NR7, da NR9. Vamos falar aqui um pouquinho da NR número 17 agora. Vamos entrar aqui, estamos gravando em meados de setembro, lembrando que você tem até o dia 30 de setembro para você dar sua sugestão aqui dentro das NS. Eu sempre estou falando, ó, que o governo criou aqui, depois eu quero que ele coloque em prática rapidamente aqui, ó, dando já os caminhos, né, eletrônico, ó, portaria 211 de 11 de abril de 2019 sobre assinatura e guarda dos documentos eletrônicos relacionados à segurança ao trabalho. E ele trouxe aqui também, ó, a análise ergonômica do trabalho, tá aqui, ó, show de bola, só falta dar o caminho agora, tá bom, governo? Então preste atenção, porque não adianta manter a segurança ao trabalho no papel, o INSS não ter controle nenhum, né? As empresas fazer muito pouco, porque daí é chover no molhado. Aí, em vez de simplificar, vai deixar as coisas que não chega a lugar nenhum. Por quê? Se deixar a segurança e a saúde do trabalho no papel. Então vamos colocar em prática rapidamente essa portaria 211 aqui. Não faz igual vocês fizeram com o PPP desde 2004 para ser online. Estamos em 2019, esse PPP ainda continua papel. Imagina o tanto de fraude que o INSS recebe com esse monte de PPP em papel. Mas vamos avançando aqui, pessoal. Ó, norma regulamentadora número 17, vamos ver o que ela diz aqui, o objetivo. O que é a norma regulamentadora 17? Vamos dar uma olhadinha aqui nela, ó. Conjunto, né, normativo representa, além da consulta pública da INS 7917, proposta de uma criação de programa de gerenciamento de risco, depois a gente vai falar dele também. Em relação à NR17, o texto representa a revisão realizada pelo Grupo de Trabalho do Governo referente apenas ao corpo da norma, não sendo objeto de alteração texto dos anexos 1, trabalho de operadores, check-out, trabalho telemarketing, ok. Vamos lá. Objetivo. Esta norma regulamentadora visa a estabelecer as diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológica dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança e saúde de desempenho e eficiência. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais ao mobiliário, às máquinas e equipamentos, e também as condições ambientais do trabalho e a própria organização do trabalho. Campo de aplicação. Esta norma aplica-se a todos os ambientes e situação de trabalho. Avaliação das situações de trabalho. Vamos lá. A organização deve realizar o levantamento preliminar das situações de trabalho que demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Deve ser previstos planos de ação específicos no termo dos itens 5.1, 5.1.3 da ANR de Programa de Gerenciamento de Risco, para situações de trabalho nas quais as organizações possam agir diretamente com a implementação de melhorias e de soluções conhecidas, atendido o previsto desta norma regulamentadora. Depois, devem realizar análise ergonômica do trabalho. Pessoal, aqui é análise ergonômica, tranquilo aqui, análise ergonômica, é uma análise ergonômica, ok. Né? Não vamos discutir aqui, perder tempo. Quem é que vai? Aqui é um conjunto de profissionais, é uma análise, é multidisciplinar, né? Vamos colocar aqui técnico de segurança, um engenheiro, um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, professor de educação física, todo mundo. Aqui
né? É uma questão multidisciplinar. Você escolhe, né, quem é que vai te ajudar a elaborar aqui. E quem vai pagar é o empresário. Então não adianta você ficar inventando moda, porque se o objetivo do governo é simplificar, não é você ficar inventando moda. Quem vai assinar, quem não vai assinar, isso daqui não, é o que menos interessa. O interessa aqui é colocar em prática, não fazer mais um documento para a gaveta e não levar a nada isso. Então isso daqui não vai ser funcional isso, tá bom? Então sim, é pensar o contrário. Criar-se uma equipe multidisciplinar para fazer uma análise ergonômica, ótimo, fechou, tudo bem, é isso que você tem que botar na cabeça. Por quê, pessoal? Se você ficar inventando muita coisa, você acha que o empresário vai fazer? E aí, faça essa reflexão, não é não? Faça essa reflexão. O problema demandar aqui, ó, deve ser realizada análise ergonômica nessa situação. Ó, quando o problema demandar uma análise aprofundada, necessário um estudo, aqui ó, for necessário um estudo para encontrar a melhor solução a ser adotada, ou as modificações implementadas não levarem a um resultado eficaz, a análise ergonômica deve abordar as condições de trabalho conforme estabelecido nesta NR, incluindo as seguintes etapas: a análise da demanda e do funcionamento da empresa, ok, a análise da atividade das situações de trabalho, estabelecimento de diagnóstico e recomendações específicas para situações de trabalho avaliadas. E restituição dos resultados, validação e revisão das intervenções efetuadas com a participação, supervisão gerente. Então aqui as pessoas reclamavam muito, mas não tem metodologia. Então o governo trouxe aqui 5 pontos. 5 pontos aqui que você deve analisar. Só os 5 pontos. Só os 5 pontos. Está aqui na NR. Tem que atender o que está escrito aqui, pessoal. Tem que atender o que está escrito aqui. O item 17.3.5. Essa análise ergonômica deve ter esses 5 itens que está aqui. Depois, as organizações caracterizadas como micro ou empresas de pequeno porte estão dispensadas de elaborar análise ergonômica. Ok, estão dispensadas, tudo bem? Aqui, dispensadas. Ele não colocou aqui, por exemplo, a questão do grau de risco. Então, é micro ou empresa de pequenos portes. Não colocou a questão aqui do grau de risco. Vamos continuar lendo aqui, ó. A organização do trabalho para efeito dessa deve levar à consideração normas de produção, modo operatório, exigências de tempo, determinação do conteúdo do tempo, ritmo do trabalho e conteúdo da tarefa. Então aqui, ó, ele deu mais um passo aqui para nós, o que é a organização do trabalho. Ele quer essas informações aqui, tá bom? Ó, então você tem essa informação aqui. Depois você tem aqui a organização do trabalho, você tem essa outra informação aqui para você colocar dentro da sua análise ergonômica. Tudo bem? Então, vai prestando atenção aqui no que a gente está falando para você. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do pescoço, ombro, dorso e membros superiores e inferiores, deve ser adotadas medidas técnicas de engenharia, organizacionais e administrativas com o objetivo de eliminar ou reduzir a repetição dos movimentos dos membros superiores ou inferiores e as posturas extremas ou nocivas do trabalho. Os mecanismos de monitoramento da produtividade de outros aspectos da produção devem levar em conta a repercussão sobre a segurança e saúde dos trabalhadores. Quando do retorno ao trabalho após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deverá permitir o retorno gradativo do nível de produção vigente na época anterior do afastamento. Então esse item aqui é importante você fazer uma reflexão, pessoal. Tá, né? Após 15 dias de afastamento superior, igual ou superior a 15 dias, toma cuidado com esse item aqui. Deve ser implementadas medidas de controles que evitem que os trabalhadores, ao realizar as suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva. Depois, aí ele abre aqui, ó. Posturas extremas ou nocivas de membros superiores e inferiores, movimentos bruscos do impacto, uso excessivo da força muscular, frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores, que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Exposição prolongada a vibrações. As dimensões dos espaços de trabalho e de circulação devem ser suficientes para que o trabalhador possa movimentar os segmentos corporais livremente,
de maneira a facilitar o trabalho, reduzir o esforço do trabalhador e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas. Depois, 17.5, levantamento e transporte e de carga individual. 17.5.1, o peso suportado por um trabalhador durante o transporte manual de cargas deve ser compatível com a capacidade de força do trabalhador e não ser suscetível e comprometer a saúde do trabalhador. Depois, 17.5.1, a carga suportada deve reduzir quando se tratar de mulheres e trabalhadores jovens. No levantamento, manuseio do transporte individual e habitual de carga deve ser observado os seguintes requisitos. Depois aqui ele colocou mais detalhes aqui para sua análise ergonômica. Locais para pega e depósito das cargas devem ser organizados de modo que cargas, acessos, espaços para movimentação, alturas de pega e também de deposição não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e dos outros posicionamentos e movimentações forçadas e nocivas aos seus segmentos corporais. Depois, deve ser adotadas medidas sempre que tecnicamente possível, para que quaisquer materiais e produtos a serem erguidos, retirados, armazenados ou carregados de forma frequente não estejam localizados próximo do solo ou acima do ombro. C. Cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaço suficiente para os pés de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar riscos. Depois, 17.5.2.1. É vedado o levantamento não eventual de cargas quando a distância alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros em relação do corpo. Deve ser providos meios técnicos apropriados para mitigar o carregamento de transporte individual de cargas na cabeça, no pescoço, no dorso do trabalhador. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular deve receber treinamento aqui, ok. Então aqui é importante, receber treinamento quanto aos métodos de levantamento e carregamento de disposição de cargas. Então aqui o 17.5.4 traz aqui informação do treinamento. 17.5.5, o transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deve ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde e também a sua segurança. 17.5.6. Sendo inviavelmente tecnicamente, a mecanização do transporte e a movimentação de carga deve obedecer limitação durante a frequência e o número de movimento a ser efetuados pelo trabalhador, adequar-se ao peso e ao tamanho da carga, dimensões, para que não provoquem o aumento do esforço físico e possam comprometer a segurança do trabalhador. Reduzir a distância a percorrer com cargas, efetuar alternância com atividades e pausa suficiente entre períodos não superiores a 2 horas. Mobiliário dos postos de trabalho. 17.6.1. A concepção dos postos de trabalho deve levar em consideração os fatores organizacionais, ambientais, a natureza e a tarefa da atividade e facilitar a alternância das posturas. O mobiliário deve ser concebido com regulagem que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentado, o pós-trabalho deve ser planejado e adaptado para fornecer essa alternância. Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura. Visualização e operação devem atender a seguintes requisitos. Então aqui, pessoal, isso é legal o que ele está colocando, porque ele está trazendo aqui uma metodologia, por mais simples que seja,
Mas está avançada essa NR17, coisas que a gente não tinha na NR17 antiga, né? Anterior a essa daqui da publicação. Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação das seguintes movimentação dos segmentos corporais que respeitam ângulos de conforto e não ocasionem amplitude articulares excessivas. Altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo da atividade, com distância requerida dos olhos de trabalho, altura, o assento, área de trabalho dentro da zona de alcance manual de fácil visualização do trabalhador, ausências de quinas vivas ou rebarbas, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano do trabalho para permitir que o trabalhador aproxime-se o máximo possível do ponto de operação e possua posicionar completamente a região plantar. 17.6.5. Para trabalho que necessite também de utilização dos pés, além dos requisitos do subitem 17.5.4, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalho em função das características, peculiaridades e do trabalho a ser executado. 17.6.6. Os assentos utilizados no pós-trabalho devem atender a seguintes requisitos mínimos: altura ajustável à estatura do trabalhador, à natureza da função, possuir sistemas de ajuste fácil manuseio, característica de pouca ou nenhuma conformação da base do assento, borda frontal arredondada, encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar. Só ficou muito boa essa NR17, né? Tá detalhando bastante coisa aqui que a gente, né, ficava colocando nas análises ergonômicas sem, né, fundamento nenhum. Agora a gente, né, pelo menos tem uma NR17 aqui trazendo bastante coisas já para dar um pontapé nessa ergonomia. Atendendo essa NR17, você vai avançar bastante com isso. 17.6.7. Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiados ao piso. 17.6.8. Para atividades em que o trabalhador deve ser realizado de pé, deve ser colocados assentos para o descanso em locais em que possam ser utilizados para o trabalhador durante a pausa. O 17.7. Máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos de trabalho devem atender, além das demais itens dessa norma, os seguintes aspectos: variabilidade das características antropométricas dos operadores, facilidade do uso, favorecimento do desempenho e confiabilidade das operações, localização e posicionamento dos comandos, painéis de controle que facilitem a visibilidade do processo, o acesso às máquinas e aos equipamentos, o manejo fácil e seguro. Depois, os componentes, como monitores de vídeo, sinais e comandos, devem possibilitar a interação clara e precisa com o operador de forma a reduzir possibilidade dos erros de interpretação ou retorno de informação. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados, como terminais de vídeo, devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as suas tarefas a serem executadas. Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir ajuste da tela e de equipamentos, a iluminação do ambiente, protegendo contra reflexo, proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. Condições ambientais. Pessoal, tá muito legal, né? Muito legal essa NR número 17, que traz aqui uma metodologia mínima. Se a gente já aplicar, já é um avanço aí dentro do ambiente de trabalho. Lembrando que a gente está ajudando o governo no participa.br, dando publicidade às novas NRs. Também aqui o nosso movimento SESMIT Brasil. Você pode entrar no Facebook, acompanha a nossa página no Facebook, que a gente está com um trabalho aqui, ó, de nova segurança e saúde do trabalho. Vamos aqui no item 17.8, condições ambientais de trabalho. A iluminação deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.
17.8.2. Em todos os locais de trabalho, né? Em todos os locais e situações de trabalho devem haver iluminação em conformidade com os níveis mínimos de iluminamento a serem observados no local de trabalho, estabelecidos na NH 11 da Fundacentro, avaliação de níveis de iluminamento em ambientes de trabalhos internos. A organização deve efetuar controle do ar nos ambientes climatizados a fim de manter a qualidade do ar interno a garantir a prevenção de riscos à saúde do trabalhador. Item aqui, né? Item legal, complicado de fazer, mas item muito interessante isso daqui. Fazer aqui o plano de manutenção do ar-condicionado, interessante, né? Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual, atenção constante são recomendadas as seguintes medidas. A. As organizações devem adotar medidas de controle de ruído nos ambientes internos, com finalidade de conforto acústico das situações de trabalho. O nível de ruído de conforto deve respeitar os valores referenciais para ambientes internos de acordo com a finalidade do uso estabelecido em normas técnicas oficiais ou normas técnicas internacionais aplicáveis. Para os demais casos, o nível de ruído aceitável para efeito do conforto será de até 65 decibéis e curva de avaliação de ruído NC de valor não superior a 60. As organizações devem adotar medidas de controle de temperatura, da velocidade do ar e da umidade com finalidade de conforto em térmico e situações de trabalho. Para avaliar as condições de conforto térmico, deve ser utilizado índice, né, PMView, né, com base em normas técnicas internacionais. Pessoal, ficou muito boa. Lembrando que é o que a gente precisa tomar agora de parâmetro e colocar em prática isso daqui. E como que você vai colocar em prática? Primeiro passo, entra no participa.br, dê a sua sugestão. Pessoal, não fica, né, colocando aqui coisas que não vai levar a nada. Quem é que assina? Não interessa isso. Né? Não interessa. Já falei para vocês aqui que o que interessa aqui é um trabalho multidisciplinar, envolvendo técnico, médico, engenheiro, enfermeiro, fisioterapeuta, envolvendo o profissional de educação física, envolvendo aqui todo mundo, envolvendo até o dono da empresa que vai pagar essa brincadeira. Então não tem sentido. Porque se você não fizer dessa maneira, a NR17, como ela, né, o INSS ainda não cruza esses dados, a gente afasta muito, mas não cruza os dados, e o empresário acaba não fazendo, faz muito pouco de NR17. Tudo bem, pessoal? Então faça aqui, dê publicidade a isso, acessa o nosso Facebook, Movimento SESMIT Brasil, a gente está trazendo isso daqui, estamos debatendo todas as NRs aqui, pessoal, está uma luta isso. Por quê? Porque o governo cria, a gente precisa dar publicidade, porque senão os profissionais da área de segurança do trabalho, eles não participam, né? Não se engajam na nossa causa. E a causa, ela tá, né? Ela tá assim, atualizada, né? A gente precisa atualizar. O governo vem com uma nova demanda que você precisa se atentar, você precisa ver como que você vai colocar isso em prática aí no seu dia a dia para você poder trabalhar, tudo bem? Ó, já a gente volta com mais um vídeo, porque com a segurança do trabalho não se brinca.